devocional, Salmo 18, versículo 1 em diante. Vamos lá. Deus abençoe a todos que devem chegar aí. Salmos 18. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Aqui a gente vai ler cada versículo e já meditando, porque são 50 versículos. Se a gente for ler todos os 50, depois voltar e meditar, vai demorar um bocado de tempo. Então a gente já medita em cada versículo. E é um salmo de Davi, mais um, né? Salmo do servo seu Davi, que disse as palavras desse cântico ao Senhor no dia que o Senhor livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Foi quando ele teve o conflito lá, ou a perseguição, né, feita por Saul, que já estava com o espírito imundo lhe perturbando, querendo até mesmo tirar a sua própria vida. Então ele disse: Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é meu rochedo, é a minha rocha, é o meu lugar forte, meu sustentáculo, a minha fortaleza, o meu libertador. E é isso que você tem que ter em mente, que o Senhor realmente é a tua fortaleza. O Senhor é a tua força. E que na força do Senhor você vence, porque você é mais que vencedor se estiver com Ele. O Senhor, portanto, é o meu rochedo, diz Davi, meu lugar forte e meu libertador. É isso que a gente tem que ter em mente. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor que vai nos ajudar, o Senhor que é o nosso libertador, que nos livra e liberta de toda opressão maligna, de todo mal, e que nos dá vitória, ainda que achamos que é difícil. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a minha força da minha salvação e o meu alto refúgio. Para Davi, Deus era tudo isto. Era rocha, era lugar forte, é libertador, era o seu Senhor, o Deus, a sua fortaleza, na qual ele confiava, seu escudo para proteger contra os dados inflamáveis do inimigo, ou contra as obras das trevas, ou dos inimigos, no caso aqui, era o próprio Saul que estava perseguindo, a força da sua salvação e o seu refúgio. Deus é socorro bem presente na hora da angústia e refúgio, por conseguinte. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Então, invocar o nome do Senhor, que é digno de louvor, nós devemos fazer. Porque, de fato, Deus vai nos dar a vitória. Vai fazer com que nós, então, não venhamos sofrer com as astúcias ciladas do inimigo. Ficaremos livres das artimanhas de Satanás, de seus adeptos e tal. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Davi diz: Olha, tentaram me matar. Olha, trabalhar de uma maneira tão ímpia, perversa. Olha, queriam ver meu mal, me colocar lá no inferno, lá no calabouço, lá no sofrimento. Me fizeram várias coisas, me surpreenderam, porque Davi possivelmente não esperava isso daquele que até mesmo era, como no caso de Saul, um dos seus amigos, porque ele tinha o seu filho Jonatas como seu amigo e tinha uma amizade muito realmente verdadeira. E possivelmente Davi respeitava Saul por conta disso e também porque ele era ungido. Mas mesmo assim, Saul se voltou contra ele. E ele não esperava isto, essa perseguição tamanha, ao ponto que ele já não aguentava mais. Clamava o Senhor. Chegou até num dado momento, depois de 2, 3 perseguições de Saul, ao ponto de querer matá-lo, que ele tocou na veste de Saul. Ele, de fato, teve até a oportunidade de matá-lo, mas não matou, porque deixou que o próprio Deus se encarregasse de fazer a sua justiça.
E muitos interpretam esse texto de modo equivocado. Olha, não toqueis no ungido do Senhor, porque Davi não tocou no Saul. Davi não tocou em Saul porque, primeiro, ele ainda não era ungido a rei. E ele não era apto para profetizar contra Saul. Porque tinha um profeta. Quem era o profeta? Samuel, que profetizou dizendo a Saul: olha, Deus não quer sacrifício, mas quer obediência. Porque se rebelasse contra Deus, vai sofrer consequências maléficas. E foi o que ocorreu, o espírito imundo sobre a sua vida. Deus não respondia mais, ele ficou iracundo contra Davi, porque sabia que o seu reinado ia ser passado para Davi, e ainda sofreu com outros tipos de atribulações, até a hora que ele foi atrás de uma pitonisa, e lá teria recebido alguma visão já de Samuel morto, claro que já era a personificação do inimigo, que o enganou e, obviamente, perdeu a peleja, a batalha, e para não deixar os inimigos lhe matarem, acabou se suicidando. Então, veja, perceba que o próprio Saul colheu do que ele plantou. Não precisou Davi matar ele. E é isso que, de fato, a mensagem nos remete ou fala conosco, dizendo que, de fato, nós não precisamos fazer justiça com nossas próprias mãos. O próprio Deus arcará de fazê-la. Então, devemos confiar. E por isso que Davi faz aqui esse louvor. Porque, de fato, ele buscou o Senhor e o Senhor lhe deu ajuda, força para vencer a tudo. Para, de fato, inclusive, até mesmo saber que a guerra não era contra a carne e nem contra o espírito, mas sim contra ossos, potestades e principados. Pois Davi tocava a harpa para expulsar o espírito imundo de Saul. Saul estava possesso, estava endemoniado, tinha um espírito maligno sobre a sua vida, lhe oprimindo, lhe perturbando, e por isso que ele perseguia o ungido, que passaria a ser ungido, Davi. Então, sabendo disso, o que Davi fez? Recorreu ao Senhor. E o interessante é isso, ele teve a oportunidade de matar Saul, mas não matou. No entanto, contudo, todavia, Saul sofreu a consequência, porque depois, mais tarde, ele acabou morrendo, se matando. Então, às vezes, tem determinadas situações que a gente nem é necessário agir mesmo, deixar nas mãos de Deus. Outras é necessário. Porque se a gente está na verdade, não tem o que temer. Se a gente está com a consciência limpa, não tem o que temer. Deus fará a justiça. Por isso é necessário autocontrole, discernimento. É necessário repreender o espírito imundo, enganador, o príncipe das trevas, principados, potestades, enganam as pessoas. Assim como enganaram Saul e levaram ele à morte. Porque quando ele vai ao encontro daquela petonisa, ele acaba se matando. Já se matou ali, já era realmente algo que denotava a sua total fragilidade na fé, ou sem fé alguma, porque não quis se humilhar. É isso que leva à soberba. Muitos não querem se humilhar, não querem fazer a vontade de Deus, honrá-lo, fazer bem ao seu próximo, e aí, por conta da sua própria soberba, de ser turrão, acaba sofrendo consequências maléficas. E esse salmo que nós estamos em questão 18 é Davi louvando ao Senhor, porque ele confiou no Senhor para lhe dar a vitória no caso específico dos inimigos, que dentre eles era Saul, e os que serviu, ou era o exército de Saul, para ser contra Davi. Estamos no versículo 6. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, desde os seus tempos. Ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor, perante a sua face. Deus responde mesmo, quando a pessoa ora com sinceridade. Versículo 7. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumo, e da sua boca saiu fogo, que consumia carvões, se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu a escuridão, estava debaixo dos seus pés. E ele montou num querubim, voou, sim, voou sobre as asas do vento. Davi aqui está
trazendo à baila uma série de figuras, de linguagens, falando da exatamente onipotência de Deus, do grande poder de Deus, dizendo que Deus faz o impossível para ajudar os seus servos, que Deus realmente faz aquilo que o homem jamais imaginou para lhe dar a bênção, a vitória, o livramento e para, de fato, o servo de Deus cante o hino da vitória. Então ele diz no versículo 7 até o 10 que nós lemos que o Senhor, a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos de monte também se abalaram, porque se indignou o Senhor de tanto ver injustiça. E aqui até algo profético que pode nos remeter àquilo que aconteceu quando Jesus expirou na cruz do Calvário. Você pode usar isso que Davi falou em vários contextos, mas aqui, obviamente, ele está falando acerca de louvar ao Senhor por ter dado a vitória contra Saul e seu exército ou seus adeptos. Então saiu fogo da boca de Deus, acendeu o carvão e abaixou os céus e desceu a escuridão, enfim, houve castigo. E Deus subiu sobre o seu querubim, seu anjo, e voou sobre as asas do vento. Fez das trevas seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Versículo 12, é o resplendor, ou resplandor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Veja que ele utiliza várias linguagens, fenômenos da natureza, para demonstrar o agir de Deus na sua vida. E que Deus faz isso até mesmo de modo literal, se ele quiser. Versículo 14, despediu as suas setas e os espalhou, e multiplicou raios, e perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, a soprar das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou, e tirou-me das muitas águas, me livrou-me do inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Novamente, Davi se vale de várias figuras da natureza para demonstrar o agir de Deus, o trabalhar de Deus ao seu favor, dizendo que, de fato, Deus fez o impossível, revelou o oculto, lutou para que, de fato, a verdade prevalecesse, para que, de fato, a justiça fosse feita. Estamos no versículo 18. Surpreendentemente, no dia da minha calamidade, mas foi o Senhor meu amparo. Ele disse que no dia da sua calamidade, do seu sofrimento, da sua angústia, Deus foi o amparo. E é isso que a gente tem que ter em mente. Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Seja qual o momento que a gente está passando, de tribulação, de tristeza, de amargura, de sofrimento, sensação de vazio, sensação de injustiça, de sofrimento, Deus está contemplando tudo. E se nós confiarmos nele, com toda certeza, a bênção virá, o milagre virá, a libertação virá, a vitória virá. Às vezes o próprio Deus nos prova para que de fato nós confiamos no seu poder, na sua magnitude, para que de fato seja feito a justiça, ou seja feita. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Olha que interessante, Deus livrou porque tinha prazer nele. E é de fato, Deus faz o impossível e o possível e o impossível para nos ajudar, porque de fato ele nos ama. Ama. Por isso que ele repreende, castiga o que ama, por isso que ele luta, por isso que ele não tem prazer na morte daquele que trabalha de uma maneira impiedosa e que se arrepender vai ter a salvação. Deus age, Deus faz realmente o impossível para aquele que se achega a ele. Chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Recompensou-me, Senhor, conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Tudo isso ele fala. Eu estou passando rápido porque são 55 versículos. Estou lendo e fazendo pequenas reflexões, senão a gente vai demorar muito aqui. Deus lhe recompensou conforme a sua justiça, retribuiu conforme a pureza que via em Davi, porque guardou os caminhos, porque guardei os caminhos do Senhor e não apartei impiamente, meu Deus. Ou seja, Davi está dizendo, por conta da sua fidelidade, Deus lhe honrou, livrou ele
dos laços do inimigo, da perversidade, do engano, que quiseram fazer com que Davi estivesse morto ou ficasse abatido no sofrimento e etc. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Ou seja, foi sincero, não procurou pecar, procurou se autocontrolar. Como no caso, como já disse de Saul, ele não foi lá matar Saul. Ele teve a oportunidade, mas se controlou e deixou Deus agir. Pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Olha aqui, Davi diz: se você é benigno, Deus vai se portar diante de ti como uma pessoa benigna. Se você é sincera, o Senhor também vai se mostrar diante de ti como sincero. Com o puro te mostrarás impuro. Se você é puro, Deus também tratará com você com pureza. E com o perverso, Deus vai se mostrar indomável, não tem como controlar, porque ele não vai aceitar o perverso prosperar, ainda que momentaneamente prospere, ainda que a curto prazo tenha algum êxito, algum logro, venha lograr algum êxito, mas tudo tem o seu momento, a sua hora. Porque o tempo de Deus não é o mesmo tempo dos homens. 1000 anos para Deus é como fosse um dia e vice-versa. Uma hora ele trabalha para fazer a justiça, para que o ímpio sofra o que faça de errado aos cristãos, aos que creem. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Povo aflito e aquele que tem soberba, que tem prazer até mesmo de fazer mal ao próximo, de massacre, aquele riso debochado, zombateiro, como se fosse grande coisa, como tivesse prazer e ódio e vingança. Esse espírito maligno, uma hora vai cair por terra. E se essa pessoa não se arrepender, é o que Davi está dizendo, ela vai sofrer a consequência. Porque o olhar altivo e a soberba, Deus desagrada. Ao ponto de nós termos na própria Bíblia Sagrada, Nabucodonosor pastando, porque era o tal reizão, 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 mas não foi humilde aceitar o Senhor, que é o Rei dos Reis. O que aconteceu? Ele foi pastar como um animal. Salomão chega a dizer que diante da honra vai a humildade, mas o que precede a ruína é a soberba. Quem é soberbo sofre. Deus exaltará aqueles que se humilham e aqueles que se ensoberbecem serão humilhados. Isso que Davi traz aqui nesse canto. Porque tu acenderás a minha candeia, a minha luz. O Senhor, meu Deus, iluminará as minhas trevas, o meu caminho. Já que a palavra de Deus é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. E Deus é luz. E é necessário que nós estejamos em luz. Se estamos com Ele, temos que estar na luz e ser a luz do mundo. E Davi diz o seguinte, que Deus está lhe iluminando, que Deus não deixará ele em trevas, trevas do pecado, do sofrimento, da dor, etc. Porque ele está procurando, de fato, fazer a vontade de Deus, ou procurou, de fato, fazer a vontade de Deus e teve resposta. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, com o meu Deus saltei uma muralha. Olha o que ele diz, né? Esquadrão, talvez, um exército, um esquadrão aí de uma aeronáutica, enfim, vamos colocar assim. Então ele entrou no meio de esquadrão, né? E também com o meu Deus saltei uma muralha. Ele tem fé para transportar exatamente um monte para um outro lugar, ou de fato passar sobre as muralhas. Porque para Deus não existe barreiras intransponíveis, tudo é transponível para aquele que crê. E Davi assim cria. Verso 30, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, e é um escudo para todos os que nele confiam. Olha o que Davi nos diz, que coisa interessante, né? Dá para fazer pregações de cada um desses versículos. Mas como a gente tem o propósito de fazer a própria análise ou reflexão de todo o capítulo, então a gente está passando um pouco rápido. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. O caminho do Senhor é perfeito. Há um caminho que parece perfeito, mas seu fim é caminho de morte.
Mas o caminho do Senhor é perfeito, mais do que perfeito. Ele, de fato, lhe traz bênção, apesar de ser apertado, apesar de ter alguns pedregulhos, alguns espinhos, mas é o caminho da bênção que conduz à vida eterna, que conduz até mesmo à paz, à felicidade aqui na terra. E esse é o caminho de Deus, que é perfeito. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus Cristo. Ele é o caminho de Deus. Quem segue o caminho estreito, Jesus Cristo, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo, porque seguia Jesus e seguia a doutrina daquele que o enviou, que é o Pai, e é o amor, esse está trilhando um caminho santo perfeito. E a palavra do Senhor, ela é provada. Palavra que também remete a Jesus Cristo, que podemos falar também da própria doutrina, que é provada. Provada por quem? Experimentada por quem? Pelos cristãos. Paulo vai nos dizer para nós experimentar qual seja a boa e perfeita, agradável vontade de quem? De Deus. Então, quando a palavra é provada e se faz de fato aquilo que Deus quer e se testa, se dá certo, vamos dizer assim, realmente vocês vai receber a bênção. É quase que um voto, vamos dizer assim, como fez Jacó. E Deus deu a bênção. Ele fez um voto dizendo: ó Senhor, se me guardar durante o caminho, que eu não sofrer nenhum dano, que a minha roupa estiver tudo ok, que eu for prosperado, eu vou fazer lá um altar para o Senhor, chamado Betel, casa de Deus. Ele fez. Ele fez prova do Senhor. Fez prova da sua palavra. É um escudo para todos os que nele confiam. É claro que o Senhor é um escudo, é uma proteção. Quem tem um Senhor tem proteção, tem ajuda. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Quem é Jeová senão o Senhor? Senhor dos senhores, Senhor com S maiúsculo, né? O Senhor, a Senhora da terra, né? E quem é rochedo, quem é a rocha firme, forte, o fundamento, senão o nosso Deus? É claro. Não tem um fundamento, a pedra, que venha a ser um santo, uma santa, que venha a ser um político, que venha a ser uma pessoa influente, um cientista, um sujeito conhecido e tal. Não. O rochedo, a rocha firme, é Cristo Jesus. Certa feita, Jesus nos disse acerca daqueles que ouvem a palavra e cumprem, que é semelhante àquele que faz a sua casa onde? Na rocha, sendo ele próprio a rocha. Vem o vendaval, vem a tempestade, o que acontece? A casa não é derribada. Mas aquele que faz a sua casa na areia, que não tem sustentáculo, fundamento, vem o vendaval e é destruída por completo. Vem o maremoto, vem qualquer coisa, é destruído por completo. Por isso que nós temos que estar calcado na palavra de Deus. E hoje eu falava naquele vídeo que eu falei ali do sionismo. O fato é, como eu dizia ali, nós temos que ficar com a palavra de Deus, como regra de fé. Não precisa nada do que já está posto, não precisa de livro fora da Bíblia, não precisa, ainda que é importante, você quer estudar, estuda, é muito importante, mas a Bíblia tem que ser a regra de fé, não precisa de nenhum sensacionalista, conspiracionista, youtuber que acha que sabe tudo e não sabe nada, dizendo isso e aquilo. O negócio é ficar aqui em Cristo Jesus, nas palavras de Cristo. Pedro, certa feita, disse para Jesus, quando Cristo disse, olha, vai-te, já que você diz que eu estou pregando duro, que é muito rígido a minha pregação, então vai com os demais. Não, Jesus, só tu tens palavras de vida eterna. Então ficamos com essas, porque quem tem palavras de vida eterna é Jesus, não é eu, não é padre, não é pastor, não é ninguém, não é livro, não é pseudo-intelectual, não é nada disso, não é guru, mestre, mentor, nada. Rabino, não. É Jesus Cristo, as palavras de vida eterna. Então ficamos no que disse Jesus. Ficamos no Evangelho. Para termos a bênção. Porque quem é o rochedo senão o Senhor? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Ou seja, Deus é que me veste de força para vencer as batalhas cotidianas, para vencer os dias difíceis, as labutas, os sofrimentos que todo dia nos afrontam.
nos desafiam. E se nós não tivermos fé, realmente nós vamos morrer na praia. Vamos naufragar. Nós não vamos conseguir vencer. Por isso é necessário estar calcado no Evangelho. Porque, de fato, você na palavra, que é o próprio Jesus, você tem fé. Porque, como disse São Paulo, a fé vem de ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Se você está lendo a palavra, você está simbolicamente ouvindo. O Espírito de Deus está falando com você. Quando você está orando, também. Então, é uma maneira de você ficar bem firme, ficar bem na fé. Deus é que me cinge de força e me aperfeiçoa o meu caminho. É Ele que aperfeiçoa. Em Provérbios, Salomão fala que o caminho do justo é como o surgir do sol, né? A aurora, que vai surgindo com aquela luzinha, o sol vai nascendo por trás das montanhas, vai indo, vai indo, vai iluminando até chegar a luz perfeita, o meio-dia, que é o sol mais luminoso possível, ou seja, é a hora que o sol ilumina mais. Então, o cristão é assim, vai aos poucos, de degrau em degrau, vai subindo, vai subindo. E quem confia no Senhor vai sendo aperfeiçoado, lapidado assim aos poucos, até virar de fato um homem e uma mulher santo, puro e ter, portanto, já aí na glória o galardão. Faz os meus pés como das servas e põe-me nas minhas alturas. Possivelmente aqui quando ele fala de servo, deve estar falando dos veados ou de uma classe de animais que tem talvez os pés fortes e tal, né? E põe nas minhas alturas. Quer dizer, ele pede ao Senhor para que deixe seus pés bem firmes no Evangelho, para que, até mesmo trazendo, obviamente, já no Novo Testamento, se cumpra aquilo que está lá em Efésios 6,10, da armadura de Deus, está calçado com os pés no Evangelho, né? Os sapatos do Evangelho, para ficar firme. Adestra as minhas mãos, ou seja, aperfeiçoa as minhas mãos para o combate. Me dá força, me dá, de fato, coragem, me dá destreza, para de sorte que os meus braços quebrem ou venham quebrar ou quebram um arco de cobre. Dá força, resistência para combater o bom combate, para quebrar todo laço. Dá a minha força, vamos colocar aí até simbólica, de Sansão. Quando temia o Senhor, tinha força. Força para destruir os filisteus, para destruir os gigantes. E Deus era com ele. E nada poderia lhe conter. Né? Hoje a gente vê aí os da brutal força, brutal force, né? Aqueles homens malhado, forte, com aqueles músculos que pegam aquelas bolas de 150 quilos e colocam lá e faz competição e pega um pneu de um caminhão e puxa um carro ou um caminhão, poder da sua própria força. Sansão tinha isso, até muito mais. E até, creio eu, que ele nem fazia academia ou nem fazia exercício físico para ter a força. O próprio Deus tinha lhe dado. E o homem, simbolicamente na fé, tem essa força. Força para transportar os montes, para levantar os pneus duros, para puxar caminhão. Tudo isso simbolicamente para vencer. E Davi estava pedindo isso, para dar força. Também me desse o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Versículo 35. Quer dizer, me deu mais escudo para me salvar, não só aquilo que diz respeito à vida eterna, mas também dos inimigos, do sofrimento. A tua mão direita me susteve, me manteve firme, forte, e a tua mansidão, e Jesus disse, né? Vinde aprender de mim que sou manso e humilde de coração. A sua mansidão me engrandeceu. Por conta da mansidão de Deus, lhe deu força, lhe manteve intacto, lhe deu instrução, lhe deu coragem para vencer ainda mais. Alargastes os meus passos e os meus artérios não vacilaram. Deus abriu os caminhos. Deus deu força para ele não vacilar.
Persegui os meus inimigos e eu os alcancei. Não votei depois de eu os ter consumido. Versículo 37, 38. Atravessei-vos, ou atravessei-os, de sorte que não se puder levantar. Caíram debaixo dos meus pés, pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Eram os inimigos que vinham da parte de Saul contra Davi. E ele venceu. Venceu de fato, né? Em batalha, em conflito. Mas a gente está meditando aqui de uma maneira simbólica, interpretando da maneira metafórica. Que Deus nos dá força para vencer as hostes, principados, os dados do maligno, e coragem também para, dentro do possível, nos defender de algumas agressões, ofensas, de algumas humilhações, de algumas injustiças e tal, sem, obviamente, deixar o eu sobrepor, sem, de fato, fazer justiça com as próprias mãos, porque isso compete a Deus. Mas é nessa força para vencer. Vencer também no sentido de perseverar, porque às vezes em as aflições, o sofrimento, você acaba desanimando, se abatendo, não querendo mais nada. E não é assim que Deus quer. Versículo 40. Até os 50. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Olha o que Davi disse, que os inimigos, fazendo mal a Davi, ainda clamaram a Deus para lhe proteger. Clamaram a Deus para lhe dar vitória sobre Davi, mesmo estando errado. Isso me faz recordar algo que aconteceu faz alguns anos, ou há um ano atrás, e teve um grupo de assaltantes, de ladrões, que adentraram numa igreja evangélica e roubaram tudo e chegaram lá, ainda para zombar, né? Pediram oração dos servos de Deus. Pediram que Deus lhe protegesse ou abençoasse aquele roubo. É isso que muitos fazem, impiamente. Eles colocam o seu motivo, a sua razão, ainda que não esteja de acordo com a justiça divina como certa, e querem que Deus lhe dê a vitória. E não deu, e não dá. Não deu no caso de Davi. Saul tentou, na sua arrogância, não quis mudar. O que aconteceu? Caiu, morreu, se matou. Por quê? Foi arrogante, achava que Deus ia estar com ele o resto da vida, mesmo ele não estando com Deus. Não tem como isso. Ainda que Deus permaneça fiel conosco, mesmo a gente não sendo mais fiel, mas nós vamos ter consequências, e sérias, dependendo do que nós façamos. Principalmente Saul foi lá perseguir Davi, Davi não tinha feito nada para ele. E é isso que configura uma injustiça. Você às vezes não faz nada para ninguém, a pessoa vem com ódio sobre você, vem com pedra, faca, vem com tudo em cima para lhe agredir ou fazer mal a você. Isso é a configuração de injustiça. E tem pessoas que ainda acham que Deus está com ela. E o que ela faz é aceitável de Deus. E não é. E ainda que ela tenha uma sensação assim de tranquilidade, de bênção, de vitória, uma hora essa bênção falsa e até maligna vai aqui por terra. Porque a consequência de tudo que o homem faz, se é danoso, se é errado, vai vir à tona. É o que Davi diz, eles até clamaram ao Senhor, mesmo sendo errado, que estavam perseguindo Davi, não estava fazendo nada. Mas o Senhor não lhe respondeu. Como que Deus vai ouvir a quem pede de uma maneira totalmente equivocada? São Tiago nos diz o seguinte, pedis e nada tens, ou quem não sabe pedir, porque pedis mal. E pedir mal é exatamente isso, você não tem razão, você não tem motivo, você fez coisa errada, e ainda quer ter a vitória de Deus. Não vai ter. É isso que Davi está dizendo. Tá? Então os enhulcei com o pó diante do vento, deitei-vos fora como a lama das ruas, livraste-me das contendas do povo, e me fizeste cabeça das nações, um povo que nem conheci, que não conheci, me servirá. E ouvindo a minha voz, me obedeceram, os estranhos se submeteram a mim. Davi está falando até mesmo do seu reinado, que surgiria a partir da derrocada de Saul, dizendo que um povo que não o conhecia, que o desprezava, até mesmo a sua família, ele era o menor da casa de Jessé, mas Deus tinha escolhido. Não escolheu outros irmãos dele que era maior, que era mais robusto, mais forte, aparentemente com competência,
com, de fato, força para vencer o gigante Golias, para até mesmo ser um futuro rei. Mas Deus lhe deu a Davi, aquele menino ruivo, pequeno, de baixa estatura, principalmente, ou obviamente até esbelto ali, magro, né? Que não tinha força aparente, mas Deus honrou, porque Deus chama as coisas desprezíveis desse mundo para fazê-las ser alguém. E Davi foi honrado porque foi fiel ao Senhor. Por isso que é bom a gente ser fiel. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. Versículo 48, 49, 50. O que me livra de inimigos? Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. É ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua posteridade, seus filhos, para sempre. Amém. As injustiças que ele sofreu, o Senhor pleiteou a causa. O Senhor julgou a sua causa, lhe ajudou. O sofrimento todo. Deus, ele chega a dizer, olha que interessante, é Deus que me vinga inteiramente, sujeito os povos debaixo de mim. Quer dizer, ele não precisa se vingar. O próprio Deus vinga a nossa causa, a nossa justiça, a nossa injustiça, ou algo que sofremos. Não precisamos nem fazer nada. Às vezes a gente se indigna, né, quer disputar e tal. Não, Deus está contemplando tudo, se nós confiar nele, ele mesmo vai dar aquilo que o homem carnal às vezes quer dar um soco, quer dar um chute. O próprio Deus dá um soco e um chute simbolicamente, fazendo com que aquele que fez perversidade para nós sofra os danos. Então, temos que confiar no Senhor. E foi o que aconteceu, como já disse de início, com Davi. Teve a oportunidade de matar Saul e não matou, porque ele confiava que o Senhor ia fazer a justiça mais completa. Então, eu louvo o Senhor pelas vitórias e por, de fato, ter honrado ele na sua sinceridade. Então, permaneça fiel. O Senhor tem grandes coisas para dar para você. O que você está passando, Deus está sabendo, né? Ele é sabedor de todas as coisas. Deus é onisciente. Deus sabe as nossas aflições, os nossos sofrimentos, assolações que passamos. Tudo Ele sabe. As crises, os problemas, seja em que área for. Deus, se confiarmos, permanecermos no Evangelho, na fé, Ele nos vai dar vitória com toda certeza. Então, confiamos no Senhor, louvamos o seu nome, não desanimamos, vamos seguir firmes e fortes. Não tememos, porque, de fato, nós não temos nada a temer se, de fato, nós temos, né, a consciência limpa. Confiamos na justiça do Senhor, tá? Esse foi o Salmo 18, os 50 versículos que acabamos de meditar. Deus abençoe todos os irmãos que estão aí, que já deram like. Se você que não deu like, dê o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Nós vamos agora para o momento da oração, tá? Eu gostaria até ver se eu ia fazer outra live aqui com uma temática livre, mas já estendemos por demais, né? Já fomos muito longe aí do tempo, não vai dar. Então vamos fazer a oração para encerrar o momento do devocional que era para ter feito hoje, meio-dia. Tive problema na live. Para quem que chegou agora não sabe, e até está vendo aí no título vários números ou letras, né, sem sentido, é porque assim entra a live. Se eu colocar devocional, dá aquele problema que eu mostrei aí naquele vídeo. Veja só. Até eu vou tentar com outros nomes reais, né? Para ver se também não dá problema. Vamos lá. Oremos. Glorioso Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essas palavras. Ajuda-nos a confiar no Senhor. Perdoa nossos pecados, nossas falhas e debilidades. Em nome de Jesus, Senhor, vem nos ajudar, nos dar força para manter firmes e fortes na Tua presença. Meu Deus e meu Pai, pleiteia pelas nossas causas, Senhor. O Senhor sabe o tamanho das nossas lutas, dos nossos sofrimentos, das nossas angústias,
aquilo que a gente tem sofrido ao oculto, escondido. O Senhor contempla todas as coisas, Senhor. Senhor, meu Deus, remove os corações de pedra, coloca coração de carne. Senhor, peleja pela minha causa, Senhor, por isso e por aquilo que eu já pensei no dia de hoje, o Senhor sabe o que eu pensei, para dar a vitória, Senhor. Só assim é que pode acontecer, meu Pai. Só o Senhor agindo, porque tudo já foi feito. Os recursos humanos já foram feitos. Só o Senhor para nos dar a vitória. Dá a vitória para o teu filho, para tuas filhas, que está no teu caminho, que está exatamente fazendo a tua vontade, e está confiando no Senhor, e já fez a sua parte, está esperando agora, confiando com paciência no Senhor, como diz o Salmo 40, para o Senhor agir, e agir de uma maneira realmente impactante, surpreendente, ao ponto de nos dar até aquilo que nós nem imaginamos de bom. Ó Pai poderoso, em nome de Jesus, ajuda-nos a ter a mesma fé do teu servo Davi, que sofreu bastante perseguição, que sofreu por sofrer inveja, por de fato vingança, ódio de Saul, que nunca tinha Davi feito algo para ele. E muitos de nós às vezes sofremos, Senhor, por conta apenas de temer o seu nome, ser fiel, ser um escolhido do Senhor. Muitas vezes as pessoas nos atacam, nos humilham, nos enganam, nos ofendem, impedem, Senhor, de nós, de fato, termos até mesmo prosperidade material. Mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor abre porta onde não há porta. Envia o teu anjo para repreender todo o mal, todas as obras das trevas e do pecado. Em nome de Jesus, Senhor, nos dê a vitória. Nos dê força para permanecer firmes e fortes, confiar no teu poder, no teu veredicto, na tua sentença, porque a última palavra é quem dá é o Senhor, não é o homem da terra, não é o inimigo que tenta nos abater com, de fato, a sua astúcia. Ah, Senhor, visita aquela pessoa que eu pensei, meu Pai, nessa tarde. Visita, meu Deus, e convence ela, Senhor. Trabalha naquele coração, salva aquela alma. Salve em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, visita cada um de nós, visita aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nos presídios, aqueles que estão necessitados de uma cura, de uma libertação, de transformação. Salva, liberta e transforma. Em nome de Jesus, ó Pai, visita nossos familiares, salva, liberta e transforma também. Meu Deus e meu Pai, em nome de Cristo Jesus, salva e alerta o teu povo, que às vezes está tão enganado por tanta falsa doutrina, tanta oprimição maligna de doutrinas heréticas fora do contexto bíblico, e que faz o teu povo pecar, pensar de uma maneira equivocada até mesmo acerca de ti, achando que tu não existe porque de fato só vê coisas que não é verdadeira, só vê escândalo, só vê pecado. Ó Deus poderoso, ajuda esse irmão, essa irmã a colocar a fé em ti, depositar sua fé totalmente, tão somente em ti, porque homem falha, porque homem está suscetível a fazer a vontade do diabo se não vigiar. Por isso, ajuda-nos a olhar somente para ti, que é o autor e consumador da nossa fé, para termos a vitória, assim como Davi confiou no Senhor. Ele não confiou em homens, ele não confiou na sua própria família, que até mesmo o tinha rejeitado, achando que ele não teria capacidade ou de fato seria escolhido para ser um grande homem de Deus, para ser um rei de Israel. E assim muitas das vezes a gente sofre, Senhor, porque o Senhor tem uma obra para realizar em nossas vidas e o inimigo trabalha até mesmo com quem a gente nem espera para nos humilhar, para fazer coisas de maneira tão perversas, assim como o teu servo sofreu. Em nome de Jesus, nos ajuda a vencer. Nos ajuda, meu Pai, a viver o teu evangelho, a tua boa nova, não de acordo com a religião, não de acordo com a falácia de um e de outro. Ajuda-nos a viver, Senhor, firmes e fortes contigo, orando e se santificando, porque a igreja somos nós, não é templo, não é matéria, não é prédio, não é casa, não é altar, mas sim nós, o corpo, o templo de Deus vivo. Mas que isso não sirva apenas de pretexto para nós negarmos a eficácia da tua palavra, negarmos aquilo que o Senhor tem nos mandado, que é orar, que é ler a tua palavra. E muitos pensam que isso é religiosidade. Não, isso é um dever de um cristão verdadeiro. Por isso, ajuda, nos abra a mente desse irmão, dessa irmã, para estar junto contigo em oração,
para vencer as tribulações dos dias maus. Senhor, visita quem está necessitado de uma cura agora. Cura, seja a doença que for, o Senhor tem poder. Às vezes já está até desenganado da medicina. Em nome de Jesus, repreendo todas as hostes do inferno, do diabo, todas as obras malignas contrárias, Senhor, que muitos cegamente vão atrás de obras perversas de Satanás para fazer contra as nossas vidas, da vida de quem quer que seja. Muitas pessoas são enganadas, assim como foram enganadas agora nessa última notícia que tivemos, de um sujeito aí que era médium, que dizia que curava, mas estava aproveitando da ignorância delas. Porque elas não vão atrás do Senhor. E aí elas têm as próprias consequências. O próprio Senhor as entrega as mesmas consequências ou sofrimentos. Por isso, ó Pai, ajuda-nos a ficar firmes e fortes contigo, para não ter o mesmo destino de Saul, que teve as consequências. O Senhor não respondia mais por conta da sua soberba. Seus ouvidos estavam agravados, a sua mão encolhida, porque o pecado de Saul permanecia, a soberba, a vanglória. E aí ele foi recolher ou ir atrás de outros deuses, de outras obras condenadas pela tua palavra. E teve a consequência. E assim muitos, por desobedecer a tua ordem, por ser soberbos, não buscam o Senhor, buscam divindades, buscam outros deuses, buscam homens. E aí sofrem, porque do homem e de outras divindades não vem nada, só vem do Senhor a bênção, a cura, o milagre e a prosperidade. Nos conceda, Senhor, a tua vitória, em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos e te pedimos, certo da tua resposta. Seja aquela que nós, de fato, precisamos, nas áreas que estão mais encarecidas, estão mais necessitadas. Conceda, em nome de Jesus, a tua bênção. Assim te agradecemos e te louvamos. Louvado seja o teu nome. Amém e amém, Senhor. Então, esse foi mais um devocional. Que Deus os abençoe e até a próxima. Quando a gente busca o Senhor, com toda certeza a vitória vem. Porque buscar-me-eis e me encontrareis quando buscar-me de todo o vosso coração. E que isso fique registrado em nossas mentes. E que isso não é religião. Eu fico vendo às vezes muito aí dizendo no canal do YouTube, porque a religião manda orar, manda ler a palavra, não precisa nada disso, não precisa orar. Como que não precisa? Então despreza a palavra. O que a religião ou alguns templos fazem equivocadamente, fora do evangelho, é exatamente tirar a oração e a palavra do povo. Prega um pouco, ou prega a palavra distorcida e não convoca o povo para orar, para se santificar. Porque como Deus disse para Josué, santifica o povo hoje, para que amanhã ocorra maravilhas no meio de vós. O santificar e o separar é exatamente isso. Diálogo com Deus e leitura da palavra. Isso não tem religiosidade, isso aqui não é protestantismo, isso aqui não é catolicismo, isso aqui é Bíblia Sagrada. A regra de fé de todo cristão. Se você é cristão de verdade, você tem que cumprir isso aqui. E não é o catecismo, seja de igreja protestante ou catolicista ou católica. Não é regulamento interno ou diretrizes de instituições religiosas denominacionais ou evangélicas, mas sim é o evangelho, a palavra do Senhor. E é necessário orar. Às vezes não precisa verbalizar a oração. Você pode orar em pensamento, mas tem que orar, tem. E Paulo diz para nós orar sem cessar. E orar sem cessar é orar sem cessar. E se nós formos ver também de cabo a rabo, desde o início até o fim, a palavra de Deus nos manda, nos exorta a ler a palavra. É o próprio Jesus. Jesus nos disse, João 5,39, examinar as Sagradas Escrituras, porque delas de mim testificam, ou elas de mim testificam, e por meio delas vós tereis a salvação. O povo erra por não conhecer o poder de Deus e as Escrituras. O povo foi destruído por falta de conhecimento. Mas por que falta de conhecimento? Porque não leram a palavra. Ou leram, esqueceram. Não deram crédito, ouvido. Quem deu crédito, ouvido à nossa pregação, já dizia o profeta Isaías. Quem deu crédito, ouvido à pregação de Jesus, já dizia Jesus citando Isaías. É necessário examinar. Ainda quero fazer mais um breve registro antes de encerrar aqui. Recentemente eu ouvi um YouTube aí, não vou citar o nome, até porque eu não viso aqui treta, contenda. Não viso aqui no canal. Aí ele dizia, tentando justificar um erro de um outro YouTube maior do que ele.
dizendo o seguinte: olha, o sujeito fala dessa maneira, às vezes até errada, mas fala porque tem que ter um viés comercial, o marqueteiro. Aí eu fiquei pensando acerca do mesmo. Então, ele concorda com as más atitudes ou obras do outro camarada que prega tudo que é contrário ao evangelho. E quando eu começo a deixar o eu, ou a avareza, ou algo que é comercial ou lucrativo, sobrepor o evangelho, eu já estou totalmente fora. Porque Jesus disse: ou se você serve a Jesus, ou a Deus, ou serve a Mamon, Deus do dinheiro, da matéria. Não tem como os dois estar juntos. Aí o outro sujeito vai dizer assim: mas ele não prega religião. Ele fala de questões bíblicas. Todo aquele que fala de questões bíblicas já está errado, porque a palavra de Deus não é para ser comercializada. De maneira alguma. De maneira alguma. Eu posso, por exemplo, se eu tenho formação, vamos dizer, como é o meu caso, de direito, eu posso falar de direito, posso até ganhar dinheiro com direito, com obras, com livros de direito. Agora, com a Bíblia Sagrada, o Evangelho não propõe isso. De graça recebeste, de graça dai. Então a gente tem que pensar. Fica no Evangelho, lê a Bíblia Sagrada. Você não vai ser enganado aí por esses ventos de doutrinas que pregam sensacionalismo, extremismo. Jesus vai voltar. Meu Deus do céu. Agora é o fim do templo, o terceiro templo. É Macron, o anticristo. Meu Deus, irmãos, você é a igreja do Senhor. Pouco importa isso. Você está com o Senhor. E quem está com o Senhor, o que aconteceu, aconteceu. Ele já sabe e já tem a glória para ele. Que o viver é Cristo e morrer é ganho. Pouco importa o que está acontecendo no mundo. O que nós temos aqui de incumbência e dever é, de fato, permanecer como cristão e ganhar almas para Deus, ou para Cristo. Só. Talvez se tivermos alguma preocupação, seja essa. Agora, não vamos atrás disso, tá? Esse é o recado de Deus aí. E para você, para nós, para todos nós, né? E que ficamos aí nessas palavras, nessa meditação que fizemos também em Salmos, esse devocional mais longo que teve, por conta aí dessa censura do YouTube também. Deus abençoe, estou encerrando, boa noite e até a próxima.